Aleluia! 2 Reis 5 mostra que após Naamã ser curado, ele vai oferecer para Eliseu presentes que custaria hoje 50 milhões de reais. Mas Eliseu responde: eu juro pelo meu Deus que não aceitarei nenhum dos seus presentes. Mas o servo de Eliseu, Geazi, foi por trás, mentiu, enganou e pegou de presentes em torno de 1 milhão de reais. O que se conclui com isso? Que toda pessoa que é narcisista ou está se tornando narcisista, ele não aceita orientação, ele não aceita conselho, ele não aceita palavras para mudar a vida dele. Ele é obstinado de coração e quer fazer as coisas somente do jeito dele. E se você orientar, a Bíblia até diz que ele passa a odiar você que está ensinando o caminho certo. Então, meus amados, em nome de Jesus Cristo, aceite a orientação que vem do Senhor, porque a palavra de Deus diz que aquele que é de Deus, ouve a voz de Deus, e o que não é, recusa ouvir orientação, conselho e palavras. O presente que Naamã quis dar a Eliseu era 342 quilos de prata, 65 quilos de ouro, fora as vestes festivais, como se fosse roupa de marca desse tempo. Mas o homem de Deus acho que pensou: vai que se tudo isso seja consagrado a deuses estranhos, eu não quero. Ou seja, ele não quis se corromper recebendo alguma coisa por servir a Deus, meu Deus do céu. Mas o outro não olhou para isso. O outro desconsiderou o conselho, a orientação, a palavra, o bom exemplo de Eliseu. Preferiu o dinheiro, porque era 1 milhão de reais. Preferiu 1 milhão de reais. E por que tantas pessoas que se dizem homem de Deus, mulher de Deus, estão caindo nesse tempo? Por olhar para o dinheiro, para a fama, para o status. Pessoas que se recusam a seguir orientações, elas são narcisistas, querido. Vão trazer maldições para suas vidas, para suas famílias. E a Bíblia diz que nós temos que primeiramente obedecer a Deus. Por que Geazi caiu dessa maneira, queridos? E acabou levando maldição para toda a sua posteridade. Todo mundo que veio depois de Eliseu viria leproso, pelo amor de Deus. Mas sabe por causa de que isso? Porque todo narcisista, no geral, não respeita a autoridade constituída, seja na igreja, seja na empresa, seja na família. Ele se acha melhor do que todos, ele se acha acima de todos, então ele acha que todo mundo está errado, todo mundo não sabe nada, ninguém entende nada, só ele que entende. Então ele anda sendo guiado pelos seus próprios pensamentos. Eu acho, eu penso, eu vejo, eu sinto. E que ainda se for dentro da igreja, tem alguns que vão dizer: é porque Deus ministrou no meu coração, eu senti de fazer isso. Mas nunca se permite se submeter a uma autoridade. Ele não aceita ser orientado, ele não aceita ser advertido, ele não aceita ser confrontado. Essas pessoas são narcisistas. Em 1 Samuel 13, Samuel deixa uma palavra para Saul: daqui a uma semana eu venho, oferecerei sacrifício, holocausto, para que você vença os teus inimigos. Passou uma semana e Samuel não chegou. Aí Saul decide fazer sacrifício, mas ele não tinha competência para isso. Ele não era sacerdote, ele não era profeta. E ele vai e oferece o sacrifício que Samuel disse que faria. Quando ele está terminando o sacrifício, Samuel chega: que loucura é essa que você está fazendo? Eu não disse que viria? Olha só, hoje o teu reino seria confirmado sobre a nação de Israel. Ou seja, você terá uma posteridade de reis na sua família. Mas por causa disso, o reino será tirado de ti, porque Deus já está levantando alguém melhor do que você. O problema do narcisista é exatamente esse: eu acho, eu penso, eu sinto, eu decido. Mesmo que tenha sido um direcionamento de um homem de Deus, mesmo que tenha sido um direcionamento de Deus, tem pessoas agindo de maneira errada, e pode acontecer o que aconteceu com Saul. Aquilo que Deus queria fazer, Deus não faz mais. O cargo que Deus queria dar, que Deus queria concretizar, Deus não permite mais. Por quê? Porque as pessoas desobedecem. Lembra que também Saul deixou de matar um rei, levou um monte de oferta, e Samuel diz o quê? Meu Deus do céu! É melhor obedecer Saul, é melhor obedecer crente, é melhor obedecer do que oferecer sacrifício, do que oferta. Deus não está preocupado com o que você pode dar, com o que você pode fazer para Ele. Ele quer primeiramente que você o obedeça. Lembra do momento quando Samuel chama a atenção de Saul? O
que ele acaba rasgando a roupa do sacerdote. Aí ele diz o quê? Assim como você rasgou a minha roupa, me desconsiderou, me desrespeitou, assim Deus também está rasgando, está tirando o reino das suas mãos. E quantas pessoas estão perdendo porta aberta, milagre, vitória? Quantas pessoas estão perdendo de que Deus confirme o ministério, o chamado, a obra na vida dessa pessoa, porque essa pessoa é obstinada de coração, ela não aceita ser confrontada, ela não aceita ser advertida, porque ela se acha melhor do que todos, ela se acha mais certa do que todos. O narcisista se recusa a ouvir qualquer tipo de liderança, qualquer tipo de pessoa que tem autoridade, seja na família, seja no trabalho, seja na empresa e principalmente dentro da igreja. Quem é narcisista não aceita a correção. No livro de Provérbios diz: corrige o sábio e ele se tornará mais sábio e te amará. Corrige o perverso, aí eu vou dizer assim, corrige o narcisista e você ganhará um inimigo. Observe aí, você que é líder, você que é dono de empresa, você que tem família, quantas das vezes você tentou admoestar, orientar uma pessoa próxima de você, e depois que você foi, com todo carinho, todo zelo, pisando em ovos, e você literalmente ganhou no inimigo, ele se levanta contra ti, começa a te perseguir, começa a atacar, começa a levantar outros contra ti, para que ele, no final, venha sair como vítima, e você como vilão. Então, muitas das vezes, querido, você só precisa se afastar, para que você não sofra um dano maior, porque está escrito. E no final dos evangelhos, Jesus chega nos ouvidos de Judas e diz: o que você tem que fazer, faça logo. Ou seja, até o último momento, Jesus esperava que Judas pudesse mudar. Olha nos evangelhos, vê se Judas entra em contenda, em confusão, se ele tem algum problema. Não tem. Aparentemente o narcisista é uma pessoa boa, tranquila, amigável, disposta a tudo, sempre solícita para qualquer coisa, mas na verdade não é nada disso. Ela é dissimulada, ela é fria, ela é calculista, ela quer estar em evidência, ela quer ter um status, mas o coração dela está ali fervendo para criar o mal, para criar uma contenda. Observe que Judas ouviu todas as pregações de Jesus. Cuidado com a hipocrisia dos fariseus, que dizem ser uma coisa, mas é outra. Na verdade são sepulcros caiados. Tome cuidado. Judas ouviu isso? Não. Em Mateus 15, é quando Jesus diz para os religiosos: este povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. Sabe o que Jesus está dizendo? Este povo canta, esse povo prega, esse povo louva, esse povo faz um monte de coisa, mas na verdade o coração deles está bem longe. Eles apresentam para mim um falso culto. Tanta gente sobe no altar, quando desce do altar, quem é essa pessoa? Comete todo tipo de loucura, faz pecados piores do que os ímpios. Judas não era um desses que apresentavam falso culto para o Senhor? Então nós temos que apresentar o melhor, porque a Bíblia diz que Deus sonda e conhece os nossos corações, e Deus sabe que é narcisista. Jesus sabia que Judas era narcisista. Em Lucas 12, Judas também ouviu isso. Cuidado com a avareza, com a ganância, com o amor ao dinheiro, porque a vida do homem não consiste nos bens que ele tem. E de que forma que Judas traiu Jesus? Vendeu Jesus por causa de 30 moedas de prata. Pelo amor de Deus, Deus está falando muito claramente. Ele se recusou a ouvir, a ser ministrado em cada palavra que Jesus ministrou, que Jesus pregou. E Jesus foi o melhor pastor, o melhor mestre, mas ele não quis aceitar. É como na igreja, muitas pessoas é mais fácil dizer que está recebendo uma igreja indireta, ataque, perseguição, que ninguém quer deixar ele desenvolver o ministério, mas na verdade não é indireta, é a palavra que Deus está trazendo para tentar salvar a vida de algumas pessoas. Porque você precisa entender, o narcisista não acha que está errado. Se ele não acha que está errado, ele não se arrepende. Se ele não se arrepende, então ele não terá salvação. Cuidado com o narcisista. Jesus também falou isso e Judas ouviu. Aquele que é de Deus ouve a voz de Deus, e vós não sois de Deus, porque vocês não querem ouvir a voz dele. Pronto. Quem se recusa a ouvir a palavra de Deus, quem se recusa a obedecer as diretrizes, os comandos, está provado, não é de Deus. É a Bíblia que diz isso. Receba essa palavra.